Sejam todos bem-vindos. Como o pastor Décio já antecipou aqui, nós vamos começar a partir de hoje um panorama no Evangelho de João. Então, hoje nós vamos trabalhar aqui o texto do prólogo, que é do capítulo 1, do verso 1 ao 18. Eu sugiro aí que durante esse tempo, os irmãos tenham contato, durante a semana, durante os dias que vão se passando, na leitura do Evangelho de João, para que a gente não fique totalmente cru, quando tiver aí o contato com os textos. Vai ser um tempo de bênção, de ministração do Senhor em nossos corações. Muito bem, vamos então ao nosso trabalho. Evangelho de João, nós vamos do capítulo 1, do verso 1 ao 18. Para que tenhamos aqui um pouco mais de condições de aproveitar o tempo, eu vou lendo o versículo à medida que eu for fazendo uma breve exposição. Antes, porém, eu queria fazer uma ligeira uma comparação, vamos dizer assim, com os evangelhos, os outros 3 evangelhos. Uma análise histórica, entender por que ele é conhecido como o 4º evangelho. Muito bem, você tem aí na sua Bíblia 4 evangelhos, e cada um deles, evidentemente, com um propósito. Os 3 primeiros evangelhos, nós os chamamos de sinóticos. Por que sinóticos? A palavra sinótico, tem uma preposiçãozinha aí, sim, ela significa reunir, como você usa uma palavra em síntese, a ideia de reunir as teses, Então a ideia de sintetizar é reunir todas as teses, para você compará-las. Então o que é sinótico? Sinótico, a ideia de reunir 3 evangelhos com perspectivas diferentes. Então, sim, reunir e ótica. E quais são esses 3 evangelhos? O evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas. E a ideia, a palavra sinótica, é porque eles têm a mesma opinião, o mesmo relato, tanto que cada um de nós, conforme aí o contato que tem, o conhecimento do texto, sabe que alguns textos eles se repetem ipsis literis, quase que literalmente ali. Porque ele tem a mesma intenção. Esses 3 evangelhos, eles foram escritos ali no começo da década de 60. A igreja já tem ali por volta de mais ou menos uns 20 anos. Tanto o Lucas, o Marcos e o Mateus têm um propósito de demonstrar evangelístico, apologético, de defesa da fé. Então eles fazem uma narrativa para apresentar para cada uma das culturas que estão em voga ali, mostrar que Jesus ele é o Senhor. Por exemplo, quando você lê o texto de Mateus, a ideia do Mateus, a intenção literária do Mateus é apresentar Jesus para os judeus. É por isso que ele vai colocar bastante texto do Antigo Testamento, porque o texto do Antigo Testamento tem importância literária, teológica, história para os judeus. Então a todo momento você começa a ler o texto de Mateus, ele argumenta e ele diz assim, a minha argumentação eu estou provando com esse texto aqui do Antigo Testamento. Uma ideia de colar e copiar, provar o que ocorreu em Jesus, que os profetas haviam dito. Então o Mateus ele escreve para os judeus. Um outro texto, o Marcos, que faz parte aí dos sinóticos, ele escreve para os romanos. Toda a literatura ela tem uma característica romana. Você tem lá uma objetividade, o tempo, o Mateus usa o tempo numa linguagem judaica, o Marcos ele usa numa linguagem romana. Ele cita muito palavras em latim, centurião, tudo relacionado ao mundo romano. Até a divisão de hora é uma visão romana. Então o Marcos ele tem a intenção de escrever para mostrar para os romanos que Jesus é Deus. E você vai perceber no texto que o romano ele tem muito apego ao poder, aquela questão de força. E aí como é que o Marcos ele começa a abordagem? Quem que é o supra-poderoso para o romano? É César, o imperador, que é o César Augusto, por exemplo. Ele além de uma figura política, ele também é Deus. Então o Marcos ele começa confrontando o poder, dizendo assim, tá vendo? Esse tal de Jesus aqui, esse Nazareno, ele diz para a natureza, para as ondas, para a tempestade se acalmar, ela se aquieta.
Tá vendo esse endemoniado aqui? Esse Jesus Nazareno, ele diz para o demônio ser expelido e ele vai embora, mostrando quem tem poder, César ou Jesus? Aí é claro que Jesus tem poder, porque César não pode dar ordem ao demônio e César não pode dar ordem à natureza. Então você percebe que a intenção do Marcos é confrontar poder, porque a cosmovisão do romano é a ideia do poder, mostrando que há um poderoso, quem é? Jesus, o Nazareno. E aí o Lucas escreve para os gregos. A ideia dos gregos é a ideia de um homem perfeito. Você tem toda uma ideia da filosofia, da estética, da cosmologia, toda a ideia da perfeição, da beleza, da proporcionalidade. E o sonho para um grego é que o homem se torne Deus, essa ideia da divindade. A gente vê isso na mitologia e por aí afora. Nos filmes que está muito em voga, hollywoodiano, essa ideia de que o ser humano, ele busca, ele tange a perfeição. E aí o Lucas vai escrever que tem um homem que é perfeito, porque ele é Deus, ele é Jesus Cristo. Então a ideia do Lucas é mostrar que o homem por si só não consegue ser Deus, mas Deus se fez homem, um homem perfeito, que ele é Jesus Cristo. Então essa ideia dos sinóticos, ela tem um didatismo para alcançar as três principais culturas: os judeus, os romanos e os gregos. Quando a igreja ela já está um pouquinho mais madura, lá no final do ano 90, o João ele escreve esse evangelho, que ele é totalmente diferente na sua proposta teológica. Enquanto os sinóticos, ele narra Jesus em campo aberto, alcançando as multidões, vários discursos demonstrando a moral do reino de Deus, a importância da recepção do reino que haveria chegado. O evangelho de João, ele é mais intimista. Você vai encontrar aí Jesus ele discursando com um grupo menor. Os sinóticos, eles acontecem no norte, na Galileia, e Jesus ele vem 3 vezes para Jerusalém. A ideia do quarto evangelho, que é o objeto do nosso estudo aqui, Jesus, ele até o capítulo 6, o João ele faz uma narrativa, resumindo toda a vida de Jesus. No capítulo 7 ele está em Jerusalém e dali ele não sai mais até ser crucificado. Você tem algumas diferenças bastante importantes. Enquanto os sinóticos, os 3 evangelhos, enfatiza a humanidade de Jesus, o quarto evangelho, que é esse que nós vamos estudar, ele enfatiza a divindade de Jesus. No ano 90, a igreja está passando por diversas perseguições. E João, ele é o último escritor do cano do Novo Testamento. Ele vai produzir, além do evangelho de João, as 3 epístolas e o Apocalipse, por conta da perturbação, da convulsão política em que o César, na pessoa de um homem chamado Dionísio, ou Diocleciano, melhor dizendo, ele está perseguindo a igreja. E a igreja, então, precisa resolver aquilo que crê. Aliás, eu até vou abrir um parênteses aqui, nós temos aí mais 2 aulas na EBD, em que vamos falar sobre doutrinas, e depois teremos aí 8 aulas que vamos estudar as 7 cartas do Apocalipse na perspectiva histórica. Então, os irmãos venham aí para nós discutirmos. Fecho o parênteses aqui, então vamos ao texto de João. À medida que eu vou fazendo a leitura, e esse tempo todo que eu e meus colegas aqui vamos estudando João, algumas informações históricas vão aparecendo aí. Capítulo 1, verso 1. Do verso 1 ao 5 primeiro. Nós vamos até o verso 18 aqui, nesse prólogo. No princípio era o Verbo. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. A intenção do capítulo 1, do verso 1 ao 18, é sumariar. Quando você abre um livro, você vai estudar um livro, o que você deve se preocupar? Para você conhecer a obra, conhecer o que o autor pretende, ler o sumário. Então no sumário ele vai dizer, o capítulo 1 eu trato disso, o capítulo 2 e assim por diante. Esse prólogo, essa ideia de começo, de introdução,
o João ele está resumindo o que ele vai tratar a partir do verso 19 até o finalzinho do capítulo do texto de João, capítulo 21, né? Então a ideia de sumariar, a ideia de colocar ponto, é dizer, eu vou trabalhar isso, a divindade de Jesus, ele é Cordeiro de Deus, tem o João. Então a ideia de um sumário, de pontuar, de demonstrar qual caminho ele vai percorrer. Então é importante nós trabalharmos aqui com um pouco de critério antes de começar, né, a partir da noite aqui, entender esse sumário aqui. Já no começo, a primeira palavra que aparece aí, ou a primeira expressão, no princípio, você deve automaticamente lembrar de Gênesis capítulo 1, verso 1. O que você tem no relato de Gênesis, né? Bereshit bara Elohim. Aqui o João, ele remete ao mesmo texto, só que em uma outra língua, né? Em arqué hologós. Você tem duas línguas aqui, ele vai fazer uma comparação. Lá no texto de Gênesis, o Moisés, ele está demonstrando como é que Deus trouxe à existência tudo aquilo que foi criado. O propósito do Moisés é demonstrar que a matéria não é espontânea. A ideia da matéria, ela não é eterna, ela não é uma divindade, como entendia, por exemplo, os gregos que nós vamos estudar aqui. A ideia é mostrar que no absoluto nada, na eternidade, Deus deu ordem e trouxe a matéria à existência. Aliás, coisa que nós estudamos aqui, né, na exposição de Gênesis capítulo 1, há uns 15 dias atrás aí, tá? Então, quando você já lê o texto do capítulo 1 aqui, você já deve entender que alguma coisa o João quer nos remeter ao texto da criação. E agora o João ele quer demonstrar que, desde Gênesis capítulo 1, quando Deus deu ordem, a criação, quando ela surgiu, quando ela apareceu pelo poder da palavra de Deus, com a queda de Adão, a natureza foi maculada. A natureza, ela agora está sobre a égide do pecado. O mundo criado não é mais o mundo que Deus criou. Nós temos problema de convulsão natural. Nós temos os cataclismas naturais, o tsunami, o maremoto, a falta de água num lugar, a inundação em outro lugar, problemas no cosmos e toda a sorte de problema que o pecado trouxe como consequência da desobediência de Adão. Além disso tudo, nós temos como consequência da queda o desfazimento da moral do ser humano. Deus que nos criou perfeito em Adão, a ideia de retidão, agora nós estamos inclinados por conta do pecado. Então o João, quando ele começa a demonstrar no capítulo 1 do seu evangelho, ele quer nos remeter, nos levar a um período anterior a Gênesis 1. Na produção literária, qual texto foi produzido primeiro? Evidentemente, Gênesis capítulo 1. Num dado momento, o Moisés registrou. E quando você compara a literatura, o João, ele escreve pelo menos aí há uns 3.000 anos, 2.000 anos depois. Então, quando você compara a literatura, o João escreveu primeiro. O Moisés escreveu primeiro, mas agora o João, ele está se remetendo a um período anterior a Gênesis 1. Gênesis 1, ele diz assim, houve um tempo em que passou a existir algo fora de Deus. Em Gênesis 1, Deus trouxe à existência a matéria e colocou em ordem a criação. Agora o João está dizendo que antes que Deus dissesse, haja luz, antes que a palavra criadora criasse, trouxesse à existência, Deus, o Cordeiro de Deus, já existia na eternidade passada. Aquele que agora se fez carne, ele encarnou como homem, mas ele já estava antes da criação. Ele é eterno. No princípio ele era Deus, demonstrando que ele estava, e por meio da palavra de Jesus Cristo, tudo que foi criado surgiu. Ou seja, nós vamos tratar de um homem, de um judeu, de um nazareno, filho de uma mulher, inserido numa cultura, mas ele também é Deus. No princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O que o João quer nos mostrar é que a primeira criação foi maculada, mas agora Deus se vestiu de homem. Deus entrou na nossa história
e agora a criação será restaurada e nunca mais será maculada. Então você percebe que a primeira palavra, a primeira expressão que aparece aqui, ele traz uma esperança. O primeiro Adão, ele pecou e colocou em xeque. Ele fez com que a natureza, ela entrasse no estado de decomposição. Mas esse Adão que agora entrou na nossa história, ele também é Deus. E agora, esse novo Adão vai trazer de volta toda a natureza que foi perdida. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Essa expressão estava com Deus significa, e nós vamos ver no decorrer aqui da nossa leitura, que ela tem uma ideia de eternidade, não no sentido temporal da língua portuguesa, de que ele estava e deixou de estar, mas a ideia de uma eternidade que não tem princípio e nem fim. Quando nós trabalhamos essa questão aqui, o que o João está trabalhando, está dizendo para nós, verso 1, nós já lemos, no princípio era aquele que é a palavra ou o verbo, ele estava com Deus, ele estava no princípio. O verso 2 e 3 diz assim: ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio desse verbo, por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ora, essa expressão, essa palavra do João, ela vai reverberar por todo o Novo Testamento. Por exemplo, o Paulo, em Colossenses capítulo 1, verso 15 e 17, ele diz assim sobre Jesus: ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Para nós, a ideia de imagem é algo visível. Você deve considerar comigo que a Bíblia, ela não foi escrita em língua portuguesa. Nós temos aí um processo de tradução. E na tradução, nós perdemos muita coisa. Então, quando você lê um texto como esse, ele é a imagem, a ideia de imagem é a ideia de uma reprodução. Tem uma imagem dos objetos que nós estamos vendo aqui. Só que a palavra que aparece lá no texto grego, ela não é uma ideia de que ele reproduz algo, como se fosse apenas um objeto, uma imagem. A palavra que aparece, como ele é a imagem, ela tem uma ideia de natureza, da mesma substância. O que ele está nos dizendo aqui é que o que você considerar em Deus, você deve considerar também nesse homem aqui. A ideia da imagem é a ideia de que ele tem a mesma natureza, a mesma essência. Ora, ele estava no princípio, ele é a imagem de Deus, ele está dizendo assim, ó, esse aqui é Deus. Esse homem aqui, ele também é Deus. E o Paulo, melhor dizendo, ele diz assim: ele, Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Se você considerar aqui, é de uma forma muito simples, simplista até, imagem e invisibilidade são coisas que não são tangíveis. Se uma coisa é imagem, isso falando em língua portuguesa, ela não pode ser invisível. Então é evidente que ele está dizendo assim, ó, esse que é a imagem do Deus invisível, é a maneira que você tem, a única maneira de conhecer o Deus que é invisível, é olhando para esse homem aqui. O que você encontrar no Deus Criador, que disse haja e ouve, você encontra nesse homem aqui. Ele é a imagem do Deus invisível. E no texto de Colossenses ainda ele diz, ele é o primogênito de toda a criação. Para nós também, quando falamos de primogênito, a ideia de primogenitura é a ideia do primeiro a ser criado. Só que essa palavra, ela também não deve ser considerada nesse aspecto. Essa palavra primogênito, ela vai aparecer em Hebreus e em outros contextos, mostrando que ele tem autoridade sobre a coisa criada. É por isso que você vai encontrar aqui que ele é a imagem sobre a criação, e não ele é a imagem da criação. Então essa palavra, quando ela aparece no texto, ela quer dizer que ele tem autoridade sobre a criação. A ideia de que sem ele nada do que existe teria existido. Ele é o primogênito da criação, pois nele foram criadas todas as coisas, onde? No céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ora, o que o Paulo está dizendo em Colossenses é reverberando o que nós estamos lendo aqui. Para nós isso é um absurdo que só podemos aprender por meio da fé.
Não há possibilidade alguma de nós aprendermos essa questão pela questão da lógica, da racionalidade, do intelecto, do bom senso. Porque nós não conseguimos pensar no absoluto nada. Antes que o tempo viesse a existir, antes que Deus criasse a matéria, existia o quê? A Trindade, e fora a Trindade, absolutamente nada. Eu costumo, inclusive, por questões didáticas, desafiar aqueles que me ouvem em determinados ambientes a pensar em nada. As mulheres nos acusam, né, de pensar em nada, né? Mas não é bem isso, né? A gente está lá curtindo uma solitude. Mas como é que você pensa em absolutamente nada? Não tem como. O que eu quero dizer com isso é que antes de haja, no capítulo 1 de Gênesis, não existia tempo, não existia espaço, não existia matéria. Existia só Deus, aproveitando da Trindade, o Pai que ama o Filho, que ama o Espírito, que ama o Pai, que ama o Filho, se aproveitando da companhia, e fora de Deus não existia nada. Então, por decreto e decisão, Deus então resolveu na sua soberania criar. Aí então você tem alguma coisa fora de Deus. Fora de Deus não existe espaço. Aliás, nós temos aí um método para tentar entender Deus. Tem alguns meandros teológicos complicados, mas quando a gente fala em Deus, a gente tem que pensar num trono que Ele está governando. Onde é que está Deus? Está num trono no céu. Mas na verdade, antes do haja, não tinha nem céu, nem trono. Porque a gente tem que ter alguma coisa para que Ele esteja governando de lá. Mas antes que houvesse o Gênesis 1, não existia nem céu. Ou seja, o que João está dizendo é que tudo que foi criado está nele, e sem ele não há absolutamente nada. Não tem nem céu, nem trono, nem tempo, nem nada. Só existe a Trindade gozando da presença um do outro. E o João está dizendo, esse Deus que nós vamos tratar aqui, ele estava na criação, no princípio, antes de qualquer coisa, ele estava lá. Ele era um com Deus, ele estava no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe existiria. O verso 4 e 5, ele vai continuar essa analogia ainda com a criação, e facilmente você vai perceber comigo aqui no verso 4, nele estava a vida, e ele era a luz dos homens. Evidentemente que você vai lembrar de que lá no princípio de Gênesis, na ação criadora e criativa de Deus, Deus foi criando, fazendo aparecer a luz e separando coisa de coisa. E o João, ele usa do mesmo método para dizer que nele estava a vida e ele era a luz do mundo. A luz que brilhou nas trevas, em Gênesis agora se manifesta em Jesus. É por isso que num dado momento, quando no capítulo 6, 7, 5 ou 6, melhor dizendo, de João, você tem ali um homem cego e ele recupera a luz da visão. E todos ficam entusiasmados com o milagre, e Jesus vai dizer, sabe o que é? Vocês estão vendo esse milagre espetacular, mas na verdade, o que eu estou querendo dizer é que eu sou a luz do mundo. E aliás, isso aqui é importante, porque o João, como eu disse que é um sumário aqui, ele vai trabalhar com 7 milagres, porque a ideia do número 7 é uma ideia de perfeição. 7 milagres, a conclusão, está vendo? Ele é o Messias. Então, quando você lê, por exemplo, Jesus multiplicando o pão, todo mundo fica entusiasmado, dizendo, olha como ele multiplica o pão. E aí essa questão histórica, o pão está muito caro, Roma está cobrando muito caro, não tem condições de alimentar-se, e aí Jesus multiplica o pão, todo mundo come, e aí Jesus diz, você sabe o que é? Esse pão que vocês comeram, ele vai acabar, mas aquele que comer da minha carne, do meu sangue, nunca mais terá fome, porque eu sou o pão da vida. Quando ele cura o cego, ele está dizendo, vocês estão impressionados por isso, mas eu sou a luz do mundo. Quando ele ressuscita o Lázaro, ele diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. Então você percebe que a questão não está no milagre, mas na explicação hermenêutica, na interpretação. Cada milagre é mostrar que o milagre, ou a proposta didática, transcende ao milagre. E aqui nós temos essa explicação mostrando que ele é Deus. E assim como ele separou as trevas da luz, ou as luzes das trevas, na ordem da criação, quando havia
trevas sobre a face do abismo, Jesus, ele se manifestou de novo para dissipar as trevas da ignorância que veio pairar na consciência de cada um de nós por conta do pecado. Assim como Deus, pelo poder estrondoso da tua palavra, disse para a luz e as trevas se separarem, Jesus agora se manifesta dizendo que pelo poder de Deus, o homem de Nazaré, o Cordeiro de Deus, veio separar as trevas da ignorância, as trevas da morte, as trevas espirituais, para que tenhamos luz da graça de Deus e tenhamos novamente o poder da presença do Espírito Santo de Deus. Ele é a luz, verso 4, e nele está a vida, e ele é a luz dos homens. A luz brilha e não pode derrotar. E aí, então, nós temos o verso 6 e o 9, onde nós temos aí um interlúdio. Nessa narrativa de eternidade, de qual é o propósito, o João, ele insere aí um outro sujeito, o João Batista. O texto diz assim: surgiu um homem enviado por Deus. Então você percebe, né, que é porque é sumário, ele está tratando de uma coisa, então é como se ele colocasse ponto final, colocasse na outra linha, vamos tratar disso também. E então ele está pontuando, sumariando. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina a todos os homens. Nós não vamos trabalhar aqui muitas questões, porque à noite vamos ver como é que João trabalha isso daqui. Mas o propósito de sumariar aqui é, mais uma vez, comparar um homem que tem a sua importância, veio no poder do Espírito de Deus, mas mostrar que o João, embora ele tenha o seu protagonismo, a sua importância, a ideia do João é comparar esses dois homens aqui. Então, quando você toma o verso 6 e o 9, o que você tem que ter em mente? O João Batista, ele é inserido nesse prólogo, nesse sumário, nessa introdução, para destacar, realçar, evidenciar a Jesus Cristo. O que nós vamos ver sobre João Batista? Esse é um homem que veio testemunhar. E aí então você sumaria e você toma Jesus. Jesus, não, ele é o Logo, ele é Deus. O João Batista é homem. O Jesus, ele é Deus, ele estava com Deus. O João Batista veio testemunhar, ele estava na criação. O João veio para falar, testemunhar. Jesus, ele estava com Deus no princípio. E o texto, ele é claro, eloquente por si só. E o texto, ele diz assim, ele, o João, não é a luz do mundo, mas Jesus é a luz do mundo. Então você pode, nesse exercício, ir comparando o verso 1, 2, 3, 4 e 5. Você pega as prerrogativas aqui, os adjetivos de Jesus como Deus, e coloca numa outra coluna o João Batista mostrando, esse é, esse não é, esse é, esse não é, esse não é, e esse é, e assim por diante. Não é? Mostrando o quê? Que o João tem a intenção de mostrar que, embora o João Batista tenha a sua importância, a importância máxima, o suprassumo, o protagonista, aquele a quem nós devemos fitar os nossos olhos é em Jesus Cristo, o Verbo de Deus. O verso 10 e 13, ele volta a falar de Jesus. O texto diz assim: aquele que é a palavra. E mais uma vez, esse texto, né? A palavra logos, que apareceu no verso 1, verso 10, vai aparecer no verso 14, e aí de forma proposital, eu vou trabalhar essa palavra no finalzinho do verso 14 aqui. Mas ele repete, aquele que é a palavra. A ideia de era aqui também, ela tem a intenção de nos mostrar a palavra Jeová, lá no texto de Êxodo. Quando o Moisés, ele é apresentado, quem é o Senhor? Eu sou o que sou. A palavra Iavé. Qual é o tempo verbal ali, né? Não é passado, nem futuro, nem presente. A ideia de eu sou é a ideia, eu sou o que fui, eu sou o que estou sendo e eu sei o que serei.
Não é ideia nem o que foi no passado, nem o que será no futuro. A ideia é de que ele que é a palavra, ele é eternamente. Ele não foi e caducou e deixou de ser. Ele não é e tem prazo de validade. Ele não é, ele será e deixará de ser. Não, ele é a palavra, ele é eterno, ele está fora do tempo. Todos perecem, mas ele não. Então ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele. O mundo não o conheceu, o verso 10, ele repete basicamente o que nós já tratamos, versos 1 ao 5, mas agora com a intenção de mostrar que, por conta do pecado, nós perdemos a capacidade de saber quem é Deus. Aliás, nós construímos os nossos deuses prediletos. Aliás, essa é uma característica do embotamento espiritual, da queda da originalidade. Nós não queremos um Deus que confronte o nosso caráter. Nós não queremos um Deus que diga por quais caminhos nós queremos andar. O pecado ele trouxe uma herança maligna que nós queremos gerenciar a própria vida. E um Deus que nos cobre não nos serve. Um Deus que diz qual é a regra da moral, da economia, da justiça e de qualquer outro assunto, da pertinência da vida, não nos apetece, não é importante para nós, porque cada um de nós tem um ditador, que é a herança do pecado, e nós queremos ser deuses de nós mesmos. Não queremos um Deus que atrapalhe os nossos planos, não queremos um Deus que diga qual é a moral adequada. E daí vem todo o conceito da idolatria. Eu crio um Deus ao meu bel prazer. Esse Deus que nós criamos, essa idolatria, esse ídolo, ele corresponde a uma agenda da preferência. É por isso que as nossas demandas, nós colocamos uma chancela espiritual, como se Deus estivesse aprovando tudo que nós fazemos, porque nós não queremos uma orientação, um conselho do Deus que é eterno. Nós carimbamos, Deus é comigo e vai dar certo. E na verdade não passa de uma utopia da sua idolatria e da minha, porque nós queremos que Deus justifique e assine no rodapé dos nossos planos aquilo que vai dar certo, e é em nome de Jesus que nós fazemos isso, porque nós perdemos a capacidade de conhecê-lo. Deus se revelou depois da queda em Adão, mas nós não o conhecemos. A moral de Deus nos atrapalha, Deus atrapalha os nossos planos, Deus atrapalha os meus sonhos de vida, porque Ele está sempre colocando um limitador moral. Deus está sempre ofuscando, Deus está sempre tirando o colorido que é prazeroso para cada um de nós, porque nós perdemos a capacidade de conhecer quem é Deus. Nós estamos na lama do pecado, mortos em delitos e pecados, e só quando a luz do mundo penetra o sagrado secreto de cada um de nós, rompendo um coração que foi endurecido pelo pecado, nós então reconhecemos que Ele é o nosso Salvador. A salvação que nós vamos estudar em todo esse texto de João não é apenas uma salvação para nós morarmos nas mansões eternas. É uma salvação de nós mesmos. É uma salvação, um desprendimento, um quebrar, um romper de algemas que prende você na sua própria consciência, como se você fosse o Deus de si mesmo. O problema é que a tua capacidade, a tua vontade, o teu intelecto, a tua moral está embotada pelo pecado e jogada na lama do pecado. Por isso que você é convidado pelo Evangelho de João a entregar a sua vida para que Deus rasgue os seus planos e te entregue o melhor, porque Ele é Deus e você não pode ser Deus de você mesmo. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por Ele, o mundo não o conheceu. Ou seja, o Criador, Ele veio participar da tua criação. Deus que antes de qualquer outra coisa, soberano, majestático, agora resolve entrar na história. Já falo disso daqui a pouco. Ele veio participar da humanidade, mas a humanidade não o quis, porque a humanidade está caída. É isso que 3 vezes a palavra mundo, cosmos, aparece. Ele estava no mundo, porque ele invadiu, ele entrou no mundo em que ele criou.
O mundo que agora é a criação feita por ele, ou nós não o conhecemos porque naturalmente o homem não deseja Deus. Nós queremos ser deuses de nós mesmos. E ainda o verso 11 diz assim: veio para que era seu, mas os seus não o receberam. E é claro que o João, e a gente vai demonstrar tudo isso na leitura do Evangelho, ele está se referindo a Israel, que de fato teve uma revelação especial. Israel recebeu a lei, recebeu profecia. Deus veio por meio da sabedoria, dos atos poderosos. O mar vermelho se abriu, a providência veio do céu, exércitos caíram numa só noite por conta da providência de Deus. E por fim, a plenitude de Deus na pessoa de Jesus. Mas eles não receberam. Aliás, historicamente, rejeitaram tudo, ou todas as maneiras que Deus se revelou. Quando surgia um profeta, eles matavam. Quando surgia uma testemunha, apedrejavam. E o próprio Filho de Deus foi morto. E esse é um retrato de toda a humanidade. Nós não queremos ninguém que fale em nome de Deus, porque nós sabemos quem Deus é. Nós sabemos que nós podemos viver a vida sem que alguém diga para nós como devemos viver. Para o homem natural, Deus atrapalha. Para o homem que não é convencido pelo Espírito Santo, que não nasceu de novo, Deus é um empecilho, que Ele está a todo momento nos interrogando, policiando, destronando a nossa vontade. E ainda é assim. A mensagem do Evangelho incomoda muita gente. Muitos de nós nos reunimos em cultos pelo mundo afora, não para celebrar a vida que ganhamos pelo Filho de Deus encarnado, morto e ressurreto, mas nos reunimos para, numa lista de exigência religiosa, dizer o que nós queremos durante a semana. Nós queremos o triunfo sobre os inimigos reais e utópicos. Nós não nos reunimos para celebrar a vida que nós temos no verbo de Deus. Nós nos reunimos com uma agenda pronta. Nós nos reunimos para entregar, num culto de solenidade religiosa, entregar aos pés de uma divindade morta, construída pela nossa consciência, o que Ele tem que fazer durante a semana. É por isso que, se a luz não entrar no sagrado secreto, se o Espírito de Deus não soprar com o seu hálito santo na nossa consciência, nunca saberemos quem é o Filho de Deus. A luz veio ao mundo, mas as trevas ainda dominam a consciência de muitos de nós. Verso 11 e o 12, ainda diz assim: veio para o que era seu, os judeus, mas eles não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós temos um ditado que está na consciência coletiva de que todos somos filhos de Deus. De alguma maneira, por conta da criação, sim. Mas não é isso que o texto diz. Quando Adão pecou, nós perdemos a filiação. Nós nascemos órfãos de Pai eterno. Nós somos criaturas de Deus. E o caminho para retomar o lugar na mesa da graça e desfrutar da comunhão é comendo do pão da vida. Se você não tem Jesus, a Bíblia diz que você não é filho de Deus. Você perdeu a filiação. Não haverá lugar para você nem nesse tempo, nem na eternidade. Porque na eternidade só sentarão à mesa para desfrutar da comunhão aqueles que foram feitos filhos de Deus. O texto diz para nós: eles não creram. Aliás, 12, contudo os que receberam e os que creram em seu nome, receberam o direito de se tornarem filhos de Deus. O primeiro Adão jogou na lama a filiação, a paternidade divina. Mas Deus não nos abandonou à nossa própria escuridão espiritual. Ele mesmo se fez homem para morrer os nossos pecados, para que pudéssemos de novo ser filhos de Deus por meio de Jesus.
A filiação foi perdida com a queda de Adão, mas por meio de Jesus, ela ainda e por enquanto está sendo oferecida com a mão da graça. Mas um dia essa mão vai recuar, um dia essa mão será tirada, e não haverá mais oportunidade de receber o dom da salvação, o dom da eternidade. O dia que Jesus voltar, estará acabada a possibilidade de receber a filiação, a paternidade, e pertencer à família do Deus que nos amou por meio de Jesus. E aí então nós entramos, e no verso 14, nós temos o ápice, nós temos o suprassumo, nós temos o alto da colina, onde o sol brilha mais alto, onde o João nos conduz para dizer que aquele que é a palavra, ou aquele que é o verbo, tornou-se carne e viveu entre nós. E aqui nós temos toda a essência do Evangelho. Quando nós pensamos em qualquer outro tipo de revelação, ou de teologia, ou de assunto da religiosidade, a maioria dos deuses das nações, os pagãos, Deus, ele é sempre um Deus irado, sempre precisando que o ser humano o propicie como uma oferta, ainda com a própria vida do cultuador, porque todo ídolo exige sacrifício. Não esqueça disso. Aquilo que você constitui como ídolo no seu coração, ele vai exigir sacrifício, porque não há ídolo que não exija sacrifício. E os deuses das outras culturas, os supostos, os pseudos deuses, eles eram deuses iracundos, deuses com a fisionomia sisuda, com os dentes da ira travada, sempre precisando de uma oferta, de um sangue derramado, de uma oração para propiciação. Mas o João está dizendo que esse Deus que nós ofendemos, ele não ficou inerte, esperando ou resmungando a nossa ofensa, esperando que nós dessemos a nossa vida para pagar a dívida que contraímos com Ele. Esse mesmo Deus, Ele entrou na história para morrer a nossa morte. A diferença é que os ídolos exigem um sacrifício, porque nós que pecamos, mas aquele que é a palavra, Ele entrou na história, se transformou homem, porque Ele não esperou que nós fôssemos a Ele, porque não havia possibilidade. Ele entrou na história como homem, para viver uma vida como homem, e morrer como homem, mas ressuscitar pelo poder de Deus, para que pudéssemos ser filhos de Deus novamente. E aqui, aquele que é a palavra tornou-se carne, e aí então eu preciso aqui, no mínimo, falar alguma coisa sobre essa palavra que aparece aí, né, que é a palavra ou verbo. Ela é uma palavra que nós conhecemos no dia a dia. A gente só não sabe que conhece, né? Logos. Então, quando você vai para qualquer faculdade, você vai estudar psicologia. Logia, logos, logia, está lá. Ela aparece o tempo todo. Então, tudo que nós temos aí como terminação, logos, logia, ela dá um caráter de cientificismo. Uma ideia de vamos discutir esse ramo do conhecer humano, do labor humano. Então, teologia, logos, vamos discutir tudo que se pode acerca de Deus. E aí por diante, então essa ideia de logos, a ideia de razão, a ideia de jogar luz ao problema, de onde vem aí, os mais dados em história, em filosofia, a ideia do iluminismo, lançar luz nas trevas da ignorância humana, para desvendar, para conhecer. E os gregos que inventaram esses campos de discussão em todo segmento do conhecimento humano, eles entendiam que a palavra logos, ela significava a primeira substância da vida. É claro que para nós não existia uma primeira substância que dá razão à vida, porque nós já vimos lá em Gênesis, no princípio é a palavra de Deus que traz a vida. Mas para os gregos, logos é a primeira substância, é a causa do mundo. A palavra logos, ou logos, essa força, ela é a ideia do princípio ativo
de tudo que é criado. Por exemplo, por que o sol brilha? Brilha por conta do Logos. Por que o vento venta? Venta por conta do princípio ativo do Logos. Por que o mar ele sibila? Por que isso? Por que aquilo? Porque o Logos ele é essa força, ou seja, o Logos é uma divindade. O Logos ele é a potência, a energia, a força que dá causa a tudo. Você tem o Logos, a fagulha divina. Esse é o pensamento do mundo filosófico. Todas as leis da natureza se alimentam do Logos. Sem Logos não tem vida. Ele é a fonte da vida. O Logos domina sobre tudo o que quer. O Logos, ele basta para tudo existir. É isso que a palavra quer dizer quando o João escreve. E aí o João, com tapa de luva de pelica, ele fala assim, vocês têm razão. O Logos é tudo isso, não na perspectiva de vocês. Ele diz assim, ó, aquele que é o Logos se tornou carne e viveu entre nós. Como? Deus não pode se fazer homem. Deus está apartado. É como se os gregos perguntassem, ou as pessoas que conviviam ali, dizem assim, ó, esse negócio de Deus está entre nós. Fala assim, é verdade, ó. Entra nessa rua aqui, ó, aqui em Nazaré, tem uma vila ali, ó. Entra ali, vira à esquerda, bate a mão, bate a palma ali na casa da Dona Maria. Aí vai aparecer um menininho lá, né? Aí tem toda essa... Aquele lá é o Logos. Ah, você está de brincadeira. Como é que pode? O Logos se fez homem e habitou entre nós. O Logos não é uma força, o Logos não é uma energia, o Logos é Deus, e Deus ele pode ser visto na pessoa de um nazareno. O Logos, pelo poder da sua existência, da sua eternidade, habitou entre nós. Ele se fez homem para morrer pelos nossos pecados e vencer a nossa morte e pagar a nossa dívida. Imagine você vivendo na primeira era da nossa história, e surge essa história esquisitíssima. Sabe o Logos? Sei, o Logos é porque o sol está brilhando, porque tem uma força o Logos. O vento está ventando por causa do Logos. Tudo é o Logos, Vou te apresentar. Entra aqui, tem uma casa humildezinha lá, vai falar, Dona Maria, cadê seu filho? Aquele menininho, anacronicamente falando, aquele ali é o Logos. O Logos se fez homem, habitou entre nós. Imagine o poder absurdo de Deus, antes do eterno nada, dizendo, haja! E a matéria surgindo. Agora, esse Logos foi fertilizado no ventre de uma plebeia, de uma pobre, de uma desprezada. Ele precisa, para crescer, das substâncias do corpo humano. Imagine Deus precisando da vida de uma desconhecida. Imagine Deus, depois de nascer, sendo embalado por uma mulher simples. Imagine a Maria, esquecida no Império Romano, trocando as fraldas de Deus. Imagine a Maria amamentando pelo seu colostro, pelo seu leite materno, dando vida por meio da substância humana, aquele que é Deus, aquele que disse haja, agora está nos braços de uma virgem, sendo alimentado e cuidado por ela. A fragilidade daquele menino nos engana, porque aquele que precisa do leite materno, aquele que precisa ser cuidado, aquele que precisa do calor do corpo da mãe, ele é o Deus poderoso que disse, no princípio haja luz e houve luz. Absurdo da graça, espetáculo da eternidade, incompreensibilidade da razão humana, mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquele que é a palavra tornou-se carne, tornou-se gente e viveu entre nós. Nós chamamos isso de união hipostática. A palavra hipóstase significa união de duas coisas, sem que uma interfira na outra. O divino
se encontrou com o humano, sem que o humano aproveitasse, tirasse vantagem do divino, e sem que o divino fosse enfraquecido pelo humano. A união hipostática significa que as duas naturezas, a divina e a humana, elas se uniram, mas não se confundiram. Mais ou menos assim, tem o divino e o humano, está entrelaçado, mas o humano não se tornou divino, e o divino não foi contaminado pelo humano. Quem ensina isso é o budismo. Você vai, esse vira nada. Aqui não. O verbo continua sendo o verbo, ao mesmo tempo que também é um homem. Eles se uniram sem se confundirem. Duas naturezas convivem na mesma pessoa. Tem uma pessoa com duas naturezas. Exclusivo, inédito, irrepetível. Não haverá mais isso. Nós precisávamos de um Deus Salvador, mas precisávamos também que um homem morresse, porque Deus não pode morrer. Deus resolveu vestir a carne imortal, viver como homem, para morrer a minha e a sua morte, para que pudéssemos ter a vida eterna. Precisamos receber esse homem como Deus Salvador e homem Salvador. Duas naturezas que convivem na mesma pessoa, de forma harmoniosa e independente. 4 conclusões muito rápidas. Primeira, ele é verdadeiramente homem. Possui natureza humana perfeita e completa. Tudo que se afirma de um homem deve se afirmar também de Jesus. Você está estudando o Jesus histórico. Tudo que você considera num ser humano, você tem que encontrar nele. Senão isso é uma fraude. Ora, você vai encontrar isso nos mitos. Quando você tem a relação de uma divindade com a humanidade, você tem ali o Minotauro, metade homem, metade um bicho. Você tem o Capricórnio, você tem na história de Hollywood os semideuses. Aqui não, você não tem 50% homem, 50% Deus. Você tem um homem que ele é biologicamente um homem. Ele viveu aqui padecendo as dificuldades, ao mesmo tempo que é Deus. Tudo que você encontrar num homem, você encontra nele. Aliás, o nome de Jesus é um nome histórico. Quantos Jesuses tinha na época de Jesus? Vários. É um nome histórico. Tanto que o Barrabás, ele chama Jesus. Jesus Barrabás e Jesus o Cristo. Quando você tem aquela audiência, qual Jesus você quer que seja solto ou preso aqui? A Jesus o Cristo ou Jesus Barrabás? Jesus o Barrabás seja solto. E o Jesus histórico? Jesus o Cristo, mata ele, porque ele é uma fraude. Jesus é o homem. Você deve considerar em segundo lugar, que ele é verdadeiramente Deus. Ele possui natureza divina e completa. Tudo que se afirma de Deus, deve se afirmar do Cristo, de Jesus. Deus é onisciente, então Jesus também é. Deus é onipotente, então ele também é. Deus é eterno, então também é. Porque ele é 100% homem, 100% Deus. Terceiro, em Jesus temos uma única pessoa e duas naturezas. A mesma pessoa que disse, eu tenho sede, também disse, antes de Abraão existir, eu sou. Eu sou. Quarto, as escrituras combinam com naturalidade e facilidade a natureza humana e divina de Jesus. As escrituras, não você, não eu. Para nós, isso é uma incompreensibilidade. Nós compreendemos pela fé, porque é assim que a Bíblia ensina. O homem de Nazaré também é Deus. Engraçado que nós, enquanto homens só, nós queremos ser deuses de nós mesmos. Queremos dar ordem e as coisas aconteçam. Mas Deus, ou Jesus, sendo Deus, nunca usou da prerrogativa divina para enfrentar a vida. Sempre enfrentou a vida com dignidade humana. Nós que queremos dar trapaças na vida, pedalada fiscal. Em nome de Jesus vai acontecer isso. Não, não. Paulo vai dizer que ele enfrentou a vida com a dignidade de um homem. Eu e você que faz besteira na vida, eu falei, em nome de Jesus, vamos acertar. Não, não. Jesus como homem, enfrentou a vida com dignidade de homem. Não tinha uma carta na manga, eu sou Deus, toma aqui, né? Checkmate. Não, 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 não. Ele enfrentou a vida como homem.
Porque o Deus que me salvou não é trapaceiro. O Deus que me salvou enfrentou a morte com dignidade, chorando, sangrando. E ele mesmo disse que ele podia, por um estalo de dedos, fazer com que os anjos fulminassem todo o Império Romano. Mas ele disse que precisava beber o cálice, porque ele precisava morrer a sua morte, para que pudéssemos viver a vida dele. É as Escrituras, ou são as Escrituras que combinam com naturalidade. Jesus Cristo é o Salvador que precisamos. Nele está todo o poder divino, ao mesmo tempo que experimentou a fraqueza humana. Por isso que Hebreus vai dizer: não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação e sem pecado. Eu preciso caminhar aqui para o final, mas precisamos considerar que na eternidade Deus não convivia com o sofrimento. Deus nunca chorou pela morte. E se Deus sabia o que é sofrimento, talvez soubesse por conta da sua onisciência. Mas saber alguma coisa no nível intelectual é diferente de conhecer no nível experiencial. Uma coisa é falar sobre a dor de alguém, outra coisa é passar pela dor que outrem passou. Uma coisa é você saber o que é morte, saber o que é aflição, o que é falta de pão, esculacho moral. Outra coisa é você caminhar por esse caminho. E nós podemos dizer que Deus sabia tudo isso, mas no nível da sua onisciência, Deus não sabia o que é um prego atravessando e rasgando a carne. Mas quando ele se faz homem, a dor que agora ele sabia, que ele sabia até então, no nível da onisciência, agora ele sabe no nível da experiência, porque um prego rasgou a carne, que também ali é Deus. É por isso que não há nenhum sofrimento que você não diga para ele, que ele não sabe a intensidade do sofrimento. Nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas dores. Os seus dilemas ele passou. Ele sabe não no nível da onisciência, ele sabe no nível da experiência. A vergonha que você passou e se sente humilhado, ele também passou, ele foi cuspido, xingado, humilhado. A dor que você sente, ele sentiu. Ele foi um homem de dores, que precisou trabalhar na construção civil romana. Ele foi um homem que precisou se alimentar, que se cansou, que conviveu com a miséria do seu tempo. Ele que é Deus, ele sabe os seus gemidos e angústias, não porque ele domina o conhecimento de todas as coisas e da angústia humana. Ele sabe responder às suas orações, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele sentiu na pele a dor que cada um de nós sentimos. Eu preciso terminar aqui e vou fazer isso. O verso 14 diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Nós vimos. A única maneira de ver Deus é por Jesus. A glória do unigênito do Pai, cheio, pleno de graça e verdade. E aqui, irmãos, graça e verdade, já daria aí para a gente discutir aqui o resto da nossa vida com entusiasmo eterno. Porque não está invertido as expressões verdade e graça, mas é graça e verdade. E eu explico. A verdade, por mais pura verdade que seja, ela nos machuca. A verdade nos fere. E quando nós não temos condições de colocar a culpa em ninguém, é pior. Essa verdade mói. Essa verdade, ela nos faz tremer e gemer. Quando alguém diz, você é assim. Nossa, quando a gente tem culpa de colocar, não tem condições de colocar a culpa nem no diabo. Porque quando a gente coloca a culpa em alguém, ainda é um torpor emocional. Eu errei porque foi ele. Tem um alívio emocional que ele é utópico, mas existe. Claro que eu sou assim. O meu pai me abandonou em 14 de dezembro de 89, às 3 da tarde. 3 horas da tarde, 1 minuto e 30 segundos. E você fica remoendo aquilo. Na verdade, é uma desculpa. Você que não quer escapar desse mundo é o coitadinho. Estou sangrando.
mal sangrou, então levanta e vamos. Nós somos assim. Nós somos assim. Porque a verdade nos fere. A verdade, ela é muito doída. Agora, imagine Deus dizendo, você é pecador. E não tem para onde escapar. Não tem para onde fugir. Não tem quem colocar culpa. É por isso que ele diz que ele veio cheio de graça e de verdade. Porque a verdade só é suportada porque ele é cheio de graça. Ele, antes de ferir com a verdade, ele já derrama o óleo, o remédio da graça, para que possamos receber a cura da graça de Deus. Ele se apresentou com graça e verdade, não apenas com verdade. E aí ele termina o texto dizendo que o João veio como testemunha, mas esse é aquele, o João dizendo, aquele quem eu falei. A verdade e a lei, verso 15 ao 18, diz, veio a verdade e a lei, mas a graça veio por Deus. A notícia mais difícil do evangelho é que você é pecador perdido, mas ela não veio divorciado da graça, é graça. Deus não pode ser visto a não ser por Jesus. A nossa conclusão, Jesus Cristo não foi um homem divinizado, ele é o Deus encarnado. Qualquer teoria fora desses limites é uma ofensa a Deus e uma blasfêmia contra o Espírito Santo. A razão da encarnação é para que tenhamos a redenção. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. É por isso que nós precisamos cantar enquanto tiver fôlego. Foi graça, foi graça, foi graça, irmão. Eu quero orar aqui junto com vocês, lembrando a poesia de um grande homem de Deus que marca a nossa história. A música dele é mais ou menos assim. Ele relatando quando chegar no céu, ele diz assim: quando terminar essa vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos voltados para mim. E eles perguntarão, como é que foi que você chegou aqui? E ele vai responder, foi graça, irmão. Foi graça. Preciosa e doce graça. Preciosa e doce graça. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos, cheio de graça e de verdade. Vamos orar? Em nome de Jesus, Pai. A verdade sem a graça me fere, me humilha, me faz, Senhor, sentir o pior dos seres humanos, porque eu não tenho como ir contra a Tua verdade. Eu sou pecador, eu sou um desgraçado pecador, eu sou o culpado da morte de Jesus na cruz. Eu não tenho como resolver isso, mas o Senhor veio com graça. O Senhor invadiu a nossa história para mostrar um amor particular, imenso, um amor eterno, e convida a todos que ouvem o Evangelho para vir, para ser abraçado pelo braço do amor eterno, para ser transformado pelo revolucionário amor de Deus, para ter os seus problemas e dilemas eternos resolvidos. Obrigado pela graça, obrigado pelo Evangelho, obrigado pela cruz, obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado, Senhor, obrigado pela graça. Nós te louvamos, Senhor, agradecidos em nome do Jesus que nos salvou. Amém.